Então, na ponta dessa linha tem lá 4.000 pessoas em todo o Brasil, mais de 120 postos, que se revezam, né? Plantões de 4 horas para cada pessoa semanalmente, para atender essas ligações que tem andado na faixa de 3 milhões de ligações por ano, algo em torno de 10 mil por dia. Chegou a quase 14 mil em um dia agora da semana passada, justamente porque a campanha dá essa sacudida. Muita pessoa que nunca ouviu, ela ouve e vai ligar para conhecer. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que ela é da sociedade, ela não é do CVV. O pessoal associa muito o CVV com o Setembro Amarelo justamente por causa desse Ligue 188. Mas os fundadores, os criadores dessa campanha, né, é a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, CVV e outras instituições. Ocorre em setembro, porque dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? Isso foi instituído pela Organização Mundial de Saúde em 2003. Então, assim, aqui no Brasil ele iniciou em 2015 e cresceu muito. E hoje eu vejo assim que até a gente não precisa ser essa coisa assim do falar é a melhor solução, prevenção ao suicídio. Hoje nós já podemos olhar, digamos assim, mudar um pouco, subir o tom, né? O objetivo é sempre falar em valorização à vida. Então, eu tenho uma caminhada no CVV de 2016, 5 anos. Paralelo a isso, me formei em psicologia, né? Fiz trabalho de pesquisa aqui na região com o assunto suicídio, Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre. Então, assim, é importante a gente falar que morre uma pessoa por suicídio a cada 45 minutos no Brasil, é muito importante. No mundo, a cada 40 segundos morre um, é muito importante. É importante a gente saber que Rio Negrinho tem uma média muito acima da média nacional, super importante. Mas é importante a gente observar também que o suicídio é o fim da linha. A morte é o fim da linha, é o fim do processo. E esse processo ocorre, às vezes, durante muitos anos e se manifesta em muitos segmentos. E aí, essa interferência tem que vir bem antes, né? A intervenção tem que acontecer muito antes de que a pessoa eventualmente tente o suicídio ou venha a executar. Existem muitas teorias a respeito, né? Mas a gente sabe que o tema é contemporâneo, sempre existiu na história da humanidade, existe em todos os países, primeiro mundo, terceiro mundo, quinto mundo, existe em todos os segmentos da sociedade, né? Enfim, é um tema intrínseco do ser humano, essa relação, né? Essa ambivalência do querer viver e o medo de viver. Eu até costumava muito dizer isso, né? Que a pessoa chega a pensar em morte quando o medo de morrer o medo de viver supera o medo da morte. E por que a pessoa chega ao ponto de ter mais medo de viver do que de morrer? Então, setembro, a gente cansou de ouvir já esse questionamento, né? Por que falar em suicídio em setembro se as pessoas se matam o ano todo? E é fato, não é nenhum exagero. Mas essa campanha veio justamente com esse objetivo de quebrar o tabu. O tema, falar em suicídio, é um tabu. Muitas pessoas ocultavam que um familiar, que um amigo, que alguém tirou a própria vida. Por muito tempo teve motivos religiosos, teve motivos políticos, teve um monte de coisa que impedia que se falasse, porque isso estimula. E não chega a ser uma afirmação falsa. A gente percebe que a forma que se comenta realmente pode causar naquela pessoa que tem sofrimento uma sensação de fracasso, aquela que já tentou e tudo mais. Eu tenho um caso bem
emblemático aqui de Rio Negrinho, que foi o ano 2017, nós tivemos 7 mortes no ano. 4 delas ocorreram no espaço de 28 dias. Então, a forma que se fala, a forma que se noticia, a forma de trabalhar o tema, realmente coloca esse risco, né, de estimular a pessoa que necessita de atenção, que está em estado de sofrimento, que está desesperado por alguma razão. Então, é importante a gente saber que, primeiro, o tema vai muito além de setembro, né? É muito mais que um símbolo, não é você usar o lacinho amarelo e dizer, não se mate, por favor. É sobre você saber falar e é sobre você saber ouvir. Todo o propósito do trabalho do CVV que existe é ouvir. Acolher sofrimento, acolher angústia, acolher a solidão. Dessas 10 mil ligações diárias, você não chegaria lá, por exemplo, a 250 que as pessoas ligam e dizendo, olha, eu estou decidido a acabar com tudo. A maioria são pessoas que estão solitárias, são pessoas que estão sofrendo por qualquer outra razão. E o fato de ter alguém que escute, sem julgamento, sem crítica, sem interferência, sem dizer para ela que isso é fraqueza, que isso é falta de Deus, que isso é aquilo, já alivia essa tensão, alivia essa angústia dela. Então, o objetivo da gente concentrar essa discussão em setembro é justamente para quebrar o tabu e conscientizar que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu falei, isso é uma questão humana. É uma questão de como o ser humano lida com a sua existência, com as suas relações, com o mundo, com o outro, com ele mesmo. Então, quando a gente fala em prevenção ao suicídio, a gente tem que abrir esse olhar para todos, e não para aquele que está dizendo, gritando aos 4 ventos, que vai tirar a própria vida. E aí eu não poderia deixar de passar a oportunidade, né, pelo público que nós temos aqui, que é falar justamente, trazer o tema justamente para saúde mental e segurança no trabalho. Como a segurança no trabalho, nas empresas da nossa região, de qualquer lugar, lidam com a questão da saúde mental. Porque as pessoas passam a maior parte do tempo dela no trabalho. E é lá no trabalho, às vezes, que explode questões que estão na vida dela. Eu tenho quase 20 anos de fábrica, eu sei das coisas que eu já vi e ouvi nessas fábricas por aí. Porque o ser humano, ele passa por crises, invariavelmente. Não é porque você estudou, não é porque você tem um bom trabalho, não é porque você tem um bom casamento, que você está livre de, em algum momento, enfrentar crises. Tem as crises que são eventuais, aquelas que ocorrem externamente, que você não tem controle, por exemplo, um falecimento de alguém que você gosta, uma separação, um acidente, algo que você, você acordou sem isso e lá no meio do dia você tem isso na tua vida. É uma mudança drástica, você tem que lidar com isso e às vezes o acomodar essa informação te coloca em crise psicológica, crise emocional, crise existencial e tudo mais. Mas tem aquelas crises que elas são temporais ou de desenvolvimento, que também ninguém está livre, porque ela chega de mansinho, você não percebe. Tem a questão da adolescência dos filhos. Quando eu fui trabalhar com adolescentes na escola, e uma das primeiras questões que eu me deparei, e justamente me identifiquei, né, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, é como que esses pais estão lidando com essa adolescência? Qual é o sofrimento que esses pais têm? Num dia você está trocando fralda, dando mamadeira, fazendo dormir, não sei o quê, e daqui a pouco eles começam com essa história. Ai, pai, isso é paia. Ai, eu não quero isso, eu não quero aquilo, você não sabe de nada, não sei o quê. É a tua princesinha, de repente não quer saber,
Quer namorar justamente aquele carinha que você não gostou? Ter desafio em tudo. Isso causa sofrimento. Não tem como você evitar isso. É um processo natural. Existe essa necessidade desse descolamento de o meu filho deixar de ser o meu filho e se tornar a pessoa. Porque ele não pode ser meu pela vida inteira, porque eu não vou estar para sempre aqui. Mas isso causa sofrimento em ambos, porque o adolescente é assim, ele é inseguro, ele é rebelde e precisa disso. Aí vem outra questão muito séria, que causa muito sofrimento, que é o que a gente chama do ninho vazio, né? Você faz tudo pelos filhos, aí de repente eles pegam 18, 20 e vão embora. Aí você começa a se questionar por que você tem que lutar agora. Você tem que reinventar o sentido da tua vida e tudo mais. E eu não estou falando aqui do eu pessoal, né? Para a gente compreender alguns processos que a gente presencia no ambiente de trabalho. E essas crises, sim, levam a pessoa, às vezes, a questionar a existência. Levam a pessoa, vamos dizer assim, a pensar em dar fim em tudo. Quando ela começa a sentir que a razão da existência dela não existe mais. Aí vão surgir, tem outras questões, né? Tipo, alcoolismo, drogadição na família, né? No marido, no filho, na esposa, questão de menopausa, questões hormonais que afetam muito a questão emocional. Tem a questão da pré-aposentadoria e essa questão da meia-idade, que está associada ali com o ninho vazio, menopausa e todas essas coisas aqui, né? Porque tem aquele ponto em que você, para usar o termo correto, diria se torna livre. E a liberdade é angustiante também. Você vive até ali seus 17, 18, alguns casos 20, sendo cuidado pelos pais, né? Tudo que você faz, você tem que dar satisfação, você pede um conselho, você pede uma ajuda, não sei o quê. Aí, nesse rompimento ali, às vezes vem o quê? Vem um relacionamento afetivo, vem um casamento e vem filhos, e você passa a colocar esses filhos como prioridade, vamos dizer assim. São prioridade absoluta. Aí, quando você chega ali dos 40, os 50, 55, os pais às vezes já se foram, os filhos se tornaram independentes, como se diz, bateram asas, você às vezes está com uma aposentadoria no radar, e aí é a primeira vez na vida que você tem que cuidar de você mesmo. Que você é responsável por você mesmo e que ninguém mais, vamos dizer assim, está se importando com isso. E pode parecer besteira, mas Rio Negrinho, o período pesquisado, 2013, 2018, a faixa etária que mais morreu por suicídio foi dos 40 a 55 anos. Principalmente homens. É a chamada meia-idade, crise da meia-idade. É quase uma segunda adolescência. Só que uma adolescência com menos perspectivas, porque você já começa a pensar que você está encaminhando para o fim da vida. E tem aquelas crises que são de identidade que ocorrem geralmente após uma das duas anteriores, né? Pô, depois que passou isso, passou uma separação, por exemplo, passou a aposentadoria, os filhos foram embora, aí eu começo a pensar muito em mim, começo a pensar que eu não sou o que eu pensava que eu era, não sou o que eu gostaria de ser, e assim por diante, e isso vai colocar a pessoa numa crise. E por que nós estamos falando de tudo isso, né? Quais os riscos que essas crises representam no ambiente de trabalho? Vocês, como profissionais da área de segurança, o que vocês acham?
Isso representa risco na área de trabalho? Primeira coisa, e isso é invariável, reduz o nível de atenção e dificuldade de concentração. Uma pessoa que não está bem com ela mesma não vai se concentrar em algo, não vai prestar atenção em algo, não vai dar tanta importância para o que ela está fazendo. Segunda coisa, comportamento agressivo e explosivo. Uma pessoa em crise existencial, ela está com muita raiva, às vezes, dela mesma, muito descontente com ela mesma e precisa descontar isso em alguém. E o ambiente de trabalho é mais propício para isso. Desejo inconsciente ou não de acabar com tudo. Tem frustração maior para o técnico, para a área de segurança do trabalho, quando você sabe que você está cuidando de tudo e de repente vai lá um cara e sofre um acidente gravíssimo. Daquele que você estuda e não entende como que a criatura foi lá e caiu dentro de alguma coisa. Porque isso ocorre no trânsito também, né? Muitas mortes de trânsito são suicídios inconscientes. Fica assim aquela coisa, não tem como se fazer um laudo e dizer como que o sujeito saiu daqui, atravessou a pista e bateu de frente com um caminhão lá. Se você não tiver nenhum indício de que ela tenha dito para alguém que ela pensava em acabar com a própria vida, você não vai poder apontar isso como provocado. Mas a chance existe. E tem a exposição intencional ao risco. Porque em quase todas essas situações que eu mencionei anteriormente ali, existe o desejo do ser humano de ser cuidado, de ter a atenção de alguém, de ser, vamos dizer assim, o centro das atenções, né? De ter alguém que se preocupe, de ver que as outras pessoas se incomodam com o fato de que ela está em uma situação difícil. Então, como que você pode ajudar isso? Primeiro, pela observação, né? É importante, as empresas estão trazendo hoje, né, essa discussão do Setembro Amarelo, justamente para que as pessoas aprendam a ouvir e observar a pessoa que está do seu lado. Porque para o técnico de segurança, para o supervisor, a pessoa não vai falar. Mas agora, porque está do lado dele na máquina, às vezes ela diz, pô, minha vida está uma merda. Eu não aguento mais isso aqui, e assim por diante, que são gatilhos, que são manifestações de alguém que não está se importando mais com a vida. Tem que dar chance para a pessoa falar, oferecer ajuda terapêutica e cuidar ao oferecer férias ou afastamento do trabalho. Em muitos casos, quando a pessoa está numa crise pessoal, o trabalho é a única coisa que tira ela da cama todos os dias. A única motivação que ela tem de levantar da cama, tomar um banho, vestir uma roupa, é o trabalho. E quando você diz, não, você não está bem, vamos afastar. O afastar por afastar pode se tornar um fator de risco para uma tentativa de suicídio. E prestar atenção ao uso de medicamentos psicotrópicos. Às vezes a pessoa em crise vai no postinho e sai de lá com um monte de cartela de Rivotril, diazepam, clonazepam, não sei o que, um para dormir, o outro para acordar, o outro para isso, o outro para aquilo. Aí o estado mental dela já não é mais autônomo, né? Ela não tem mais essa consciência do que ela está fazendo. Ela está sendo movida por elementos artificiais. E o risco, nesse caso, né, concentração, atenção, agressividade e exposição ao risco é muito grande. Tem uma coisa que eu até coloquei aqui, eu sei que o meu tempo já está no limite, né? Se deixar eu falo 2h30, fácil. Mas isso aí vocês têm outras coisas para tratar. A questão das campanhas, né? Então, a gente fala hoje em Setembro Amarelo, aí vem Outubro Rosa, e Novembro Azul. Em agosto nós tivemos agosto lilás, eu acho. Mas eu acho que estamos chegando no momento em que nós temos que começar a discutir os temas associados, né?
não ser tão específico. E eu peguei aqui, por exemplo, três campanhas diferentes que estão diretamente ligadas ao mesmo tema. O Agosto Lilás, que é violência doméstica e feminicídio. Setembro Amarelo, que é prevenção, suicídio e comportamento autodestrutivo. E o Novembro Azul, que é prevenção e cuidado com o câncer de próstata, que é o câncer que mais mata homens. Poderia também colocar aí o Outubro Rosa. Tudo isso são questões ligadas ao autocuidado, né? Questões culturais, questões assim que precisam ser trabalhadas, precisam ser faladas, precisam ser discutidas, conceitos, né? Tem um conceito que eu adoro trabalhar, a Maria já sabe, que é a masculinidade tóxica, né? Por que nós falamos em masculinidade tóxica em Setembro Amarelo? Porque quase 3 de cada 4 suicídios são de homens. 95% da população carcerária do Brasil é homens. É de homens. A maioria jovens ainda. 83% das mortes violentas são de homens. Nossa média de expectativa de vida, né, na média, é quase 7 anos a menos que a de vocês, mulheres. Isso sem considerar, né, que muitas mulheres que morrem jovens são vítimas de feminicídio e até de suicídio em consequência dessa cultura masculina tóxica, altamente tóxica, onde o homem não pode falar de sentimento, homem não pode ser abandonado, homem não pode ser traído, homem não pode um monte de coisas. Eu nem lembro de um dado estatístico, né, mas o uso de álcool e drogas, absurdamente também, está mais no público masculino. Porque nós somos cheios do não pode e dos tem que, né? Isso desde que a gente nasce. Quando você, uma criança de 2, 3 anos cai, diz, não chore, você é um homenzinho, né? Mostra que você é homem, seja forte. Mas a emoção é humana, né? Ela não tem sexo. A dor, o sofrimento, tudo. Nós estamos tão... Mas como eu não posso demonstrar isso, e isso chega um momento que se explode de alguma maneira. Explode, às vezes, contra outro, nas comportamentos agressivos, ou contra a pessoa mesma. A dificuldade de cuidar da saúde, a dificuldade de cuidar do corpo. Estamos falando lá do câncer de próstata, né? A resistência a procurar ajuda médica, a violência doméstica, né? Porque lá dentro da minha casa eu faço o que eu quero, é o homem que tem que mandar na casa, e assim por diante. E o suicídio também, porque em decorrência disso, em algum momento, a pessoa, vamos dizer assim, cai em si, pensa, fiz um monte de caca, né? E agora não tem jeito, ou eu enfrento isso, ou eu saio de cena. E principalmente, para fechar isso, né? Conscientizar as pessoas que não devem ter vergonha de procurar ajuda profissional. De maneira alguma, é preciso ser muito forte para dizer, opa, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso de ajuda. Beleza? Poderíamos falar muito mais, mas eu entendo que o espaço não é esse. Eu acho que algumas reflexões ainda dá para ser tiradas, e me coloco à disposição, como pessoa, como psicólogo. CVV também está de portas abertas. O posto do CVV Rio Negrinho é aqui no terminal de passageiros, do lado do Detran, do Departamento de Trânsito ali, né? E fica à vontade para todo mundo que a gente até disponibiliza alguns materiais, né? Hoje eu estou encaminhando para a Cira Marte lá uma cartilha, porque, como eu disse, a gente não pode fazer como CVV nesse momento atividade presencial, mas a gente pode orientar, pode encaminhar materiais, como eu fiz com algumas empresas, para serem trabalhados por lá. Beleza?
Obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção.